E aí, gentes, tudo bom com vocês? Eu sou o João Guedes e você está no canal O Perambulista. E hoje a gente vai conversar sobre um negócio muito legal. É o seguinte, a Royal Enfield, ela encomendou na Inglaterra uma moto de 850 cilindradas. Essa encomenda, ao que tudo indica, e isso tanto eu como o repórter que fotografou e viu essa moto frente a frente, ficamos com a mesma impressão. Que a Royal Enfield está fazendo no Festival de Goodwood, aquele festival de motos e carros antigos, principalmente os de alta performance, um estudo de caso para ver se a aceitação de uma moto 850 cilindradas no estilo Rally Paris-Dakar. Então, o que ela fez? Ela pegou uma o chassi de uma Super Meteor, o motor 650 e entregou para o senhor David Witter. Espero que seja assim que se pronuncia o nome dele. Da Death Spray Custom. E ele pegou esse motor 650 e elevou a cilindrada dele para 850 cilindradas. Com um aumento no curso do pistão e um pequeno alargamento na câmara do cilindro. Lógico, o cilindro teve que ser trocado, né? E como vocês podem ver aí nas fotos, ficou no estilo das motos do Rally Paris-Dakar da década de 80, 90. E, gente, quando eu bati o olho nessa moto, sabe quando você se sente jovem de novo? Foi assim que eu me senti. Parecia que o tempo nunca tinha passado. Foi uma coisa assim tão. Principalmente porque ainda tiveram o trabalho, olha só, de achar um leitor de mapa analógico da época. Aí eu fiquei na dúvida se eles fizeram ou se eles realmente conseguiram encontrar. Mas o fato é que no painel da moto está um leitor analógico de mapa da época. Ficou uma coisa assim tão pegando você pelo coração, pelo sentimento, que é até difícil falar sobre as especificações dela, etc, etc. Ainda nem comecei, porque realmente me pegou de um jeito assim que, olha, fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação. E olha que a Royal Enfield, ela tem uma pegada retrô que é impressionante como eles sabem te pegar pelo coração.
Vou colocar todas as fotos agora, tá? E nesse meio tempo eu vou falando a respeito das especificações que o repórter conseguiu dela, tá? Foi o repórter da Bike Whale. A moto tem acabamento em tom pastel de roxo e tem semelhanças com a Ducati Desert X. Essa Ducati Desert X, ela, na época, era o sonho de consumo de qualquer moleque, tá? Na mecânica, apresenta um chassi ajustado da Harris Performance, suspensão Öhlins ajustável e um braço oscilante e escapo Harris Performance. Rodas raiadas com pneus especificados para rally. Isso foi tudo que eu consegui de especificação dessa moto, tá? Mas como vocês podem ver aí nas fotos, realmente é uma moto muito bonita. Eles conseguiram pegar aquele jeitão da moto do Paris-Dakar daquela época, que realmente era Paris-Dakar, e de vez em quando um caía morto ou passava em cima de uma mina. Realmente a coisa era complicada, tá? Mas aquele espírito de aventura das motos daquela época tá nessa moto. Olha, sinceramente, tá? Se a Royal se aventurar em fazer uma moto de 850 cilindradas com essa pegada, nem que eu tenha que usar um salto alto desta altura, eu vou pegar essa moto. Porque ela tá linda, cara. E é como eu falei, me chamou do coração de uma maneira tal que eu lembro do, dos pilotos da KTM na época cruzando o deserto com essas motos e, sabe, a habilidade que eles tinham para encarar aquelas dunas era algo fora do comum. Mesmo o que chegava por último, você sabia que aquele cara era um cara especial. Porque ele realmente desafiou a morte. Ele realmente colocou a vida dele em risco de verdade. Porque, vê bem, quando você está correndo no autódromo, lógico, você está colocando a sua vida em risco. Como em qualquer corrida. Só que no autódromo, você não tem o imponderável. E no Rally Paris-Dakar dessa época, havia. Porque era uma época em que a África estava muito mais conturbada do que hoje. Havia minas terrestres para tudo quanto é lado. Você estava passando no meio de um povoado, podia tomar um tiro no meio da testa sem grandes dificuldades, porque tinha guerrilha para tudo quanto é lado. E não pensa que as minas terrestres eram aquelas que aparecem no filme, bonitinha, que você pisa e pode ser que você consiga sair dela. Essas daí, meu, você acionou, elas pulavam e explodiam fragmento. Então, imagina o risco que era. Tanto é, tanto é verdade que os carros tinham blindagem no fundo, era obrigatório. A gaiola era blindada para você ter pelo menos uma chance de sobreviver se acontecesse de você passar sobre uma mina. Então, quando eu olho essa moto e lembro o quão especial eram esses loucos que subiam numa moto para rodar 12 mil quilômetros, sabendo que você vai voltar, é outra conversa.
Depois de alguns anos e alguns mortos, aí tiraram o rally saindo de Paris e chegando realmente em Dakar. Aí trouxeram aqui para América do Sul, se não me engano teve uma edição na Austrália. Aí, aí eu perdi o interesse. A essência da coisa se perdeu, na minha opinião, tá? Ah, mas você gostava de ver os caras arriscando a vida? Não, não é que eu gostasse de ver os caras arriscando a vida, mas um cara para voluntariamente fazer uma coisa que ele sabe que ele tá literalmente arriscando a vida, não somente pelo fato de ele estar correndo sobre uma moto num deserto, que se a moto der pepino, você tá ferrado. Você pode morrer de insolação, mesmo com as equipes de busca, muita gente se perdia no trajeto. E as equipes de busca achavam os caras sem gasolina e esperando o helicóptero chegar, porque se saísse não sabia onde estava, para onde que ele ia. Teve um caso de um rapaz que ele bebeu água do radiador, tá? Ficou com os rins todos ferrados, com um tratamento que levou anos, mas ele sobreviveu. Então, esse tipo de piloto é um cara que ele é especial, sim. E essa moto, como vocês viram aí nas fotos, ela traz esse espírito de aventura que não existe mais hoje. Essa aventura que você sabe realmente que eu vou e vou encarar, mas não sei se eu vou voltar. E olha que tinha um bom serviço de busca e resgate. Tem moto que está enterrada lá no Saara até hoje. Porque simplesmente resgataram um cara, a moto ficou, logicamente, e ninguém nunca voltou para buscar. Para você entender como que o Rally Paris-Dakar era especial. Por que que essa moto chama tanto ao coração? Porque realmente eram homens especiais. E homens que eu falo não é do ser masculino. Eu estou falando de homens no sentido de espécie. Eram pessoas muito especiais. Porque se eu não estou enganado, também teve uma ou duas mulheres que correram. E depois eu vou pesquisar isso com mais calma e falo para vocês. Mas eram realmente pessoas muito especiais. Que eram capazes de navegar, pilotar e ainda sobreviver ao teste. Realmente eram pessoas muito especiais. E eu tenho admiração por eles. Muita admiração. E essa moto, e as motos que chegaram, todas elas colocaram marcas que eram desconhecidas no mundo em evidência. Como o Gás Gás, por exemplo, que aqui no Brasil pouco se falava do Gás Gás. Tem uma soviética também, soviética, ó, russa, que também chegava ali nas 10 primeiras. E russo é tudo doido, né? Nesse ponto, né? Mas eram motos muito boas, com uma mecânica muito boa. E fabricada na União Soviética à época. Ou na cortina de ferro, né? Também tinha isso.
que era a região ali do Pacto de Varsóvia. Então, sabe, você vê reviverem uma coisa tão bonita assim, e que era o teu sonho quando você era jovem, cara, isso. Mas enfim, era uma ideia que eu precisava trocar com vocês, tá? Porque foram sentimentos que apareceram assim que eu nem lembrava mais. Voltando aqui à moto, que é o que interessa de fato nesse vídeo, tanto eu como o repórter ficamos com a impressão de que a Royal Enfield está preparando para subir a cilindrada, para fazer um motor de 800 cilindradas, 850 por aí, para concorrer em um nicho mais acima e mantendo o estilo de uma moto retrô, mas com tudo de mais moderno que existe. E olhe, eu gostaria muito também de ver isso em automóveis. Um estilo retrô com tudo que tem direito. Mas eu sei que não vai acontecer. Mas pelo menos a Royal Enfield, ela tá pensando, tá dando indícios de que ela tá se preparando para subir a cilindrada, chegar nas 800 e futuramente não é difícil ela chegar ali nas 1000 cilindradas. Quem faz uma 850 para 1000? E uma Big Trail no estilo Paris-Dakar, cara, pode escrever. Vai ter muito sessentão aí, como eu, que tem lembrança desse pessoal que vai comprar. Com certeza. É como eu falei, tá? Eu sei que serão motos altas. E nem que eu tenha que usar um salto 18, eu vou comprar. Ah, vou. Vou me lascar todinho de dinheiro, mas eu vou comprar. Porque uma moto 850, a Royal Enfield já passaria ali na faixa dos 45 mil. Uma moto 1000 da Royal Enfield deveria chegar na faixa de 60 mil. Uma ADV com o estilo das motos do Paris-Dakar da década de 80 e 90, eu vou me lascar todinho. Gente, esse foi o bate-papo de hoje, que foi muito mais bate-papo do que realmente informação. Reconheço isso. Eu espero que eu não tenha ah, perturbado muito vocês. Porque realmente tinha pouca informação. E o que me chamou mais atenção foi realmente o sentimento que me bateu quando eu vi as fotos. E, sabe, isso é uma coisa que poucos conseguiram. Muito poucos. Gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado, o seu like. E o mais importante de tudo isso, o seu comentário. Eu gosto muito de ler quando vocês comentam. E se vocês tiverem uma crítica construtiva, por favor, eu não vou me ofender, não. Eu gosto de aprender. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.